Olá, meus amados, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Eu me chamo Emerson Ferreira, sou coordenador pedagógico do INTEPRE, o Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Meus amados, é com uma imensa satisfação que nós, dentro dessa nossa disciplina Introdução ao Antigo Testamento Bíblico, queremos iniciar a segunda grande divisão do Antigo Testamento, a saber, a primeira divisão é composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia, a qual nós vimos nas aulas anteriores, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Há quem diga que o livro de Josué poderia ser anexado aos 5 primeiros livros, formando então um hexateuco, dado a proximidade da narrativa dos eventos que ocorrem no livro de Josué. Na verdade, o livro de Josué é o desfecho de tudo aquilo que é trabalhado, principalmente nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É, sem sombra de dúvida, uma história fascinante de eventos marcantes, de intervenções divinas e que comprovam, sobretudo, a manifestação do amor, da fidelidade e do poder de Deus. É, sem sombra de dúvida, um livro que vai trazer essas 3 marcas de forma muito profunda, muito intensa e que vai trazer lições marcantes para as nossas vidas. Queridos, o livro de Josué é, sem sombra de dúvida, um livro por demais empolgante. O livro de Josué, ele vai ter como autor, segundo a tradição judaica, o próprio escritor. Josué seria o próprio escritor do seu livro, segundo a chamada tradição judaica. O tema que perpassa todo esse livro é a conquista da Terra Prometida. Este livro ele cobre um momento histórico de aproximadamente 24 anos, que vai da morte de Moisés até a morte de Josué. O livro de Josué, com seus 24 capítulos, nós podemos subdividi-los em 3 etapas. Na primeira etapa, a gente vai ver eles preparando-se para a conquista da terra. Em uma segunda etapa, nós vamos ver a conquista da terra efetivamente. E nos últimos 2 capítulos, mais precisamente nos 2 discursos de Josué, nós vamos ter a terceira etapa, que é preservando a conquista da terra. Preparando para a conquista, possuindo a terra que lá havia sido prometido, e a terceira etapa é preservando a promessa que Deus havia dado. Queridos, a vida de Josué, ela é sem sombra de dúvida, muito fácil de pontuar, principalmente com suas habilidades e suas virtudes. A vida de Josué é aquela que é descrita na Bíblia Sagrada como aquela pessoa que está muito próxima à tenda da congregação. A vida de Josué, a história de Josué narrada também, na escolha de Moisés, há 12 homens que vão até a cidade ou a terra prometida espionar a terra. A gente vai perceber também uma narrativa da biografia de Josué, é quando ele é separado por Moisés para pelejar em meio ao deserto contra os amalequitas, e Deus lhe concede uma vitória poderosa em meio ao deserto. É sem sombra de dúvida uma das marcas que faz com que Josué ocupe este cargo ou esta função tão pesada e tão densa. Sem sombra de dúvida, 2 pontos ressaltam. Primeiro, a sua comunhão com Deus. Josué era um homem de Deus. Josué era um homem sensível à voz de Deus. Josué também era um homem experimentado nessa relação íntima e pessoal com Deus. Outra marca de Josué, que sem sombra de dúvida o colocou na linha direta para ser escolhido sucessor de Moisés, foi a sua fidelidade ao seu líder. A fidelidade de Josué impressiona. O respeito, o zelo, o temor que Josué tinha nessa chamada de Moisés desperta a nossa atenção. Comunhão com Deus
e fidelidade ao seu líder foram, sem sombra de dúvida, duas virtudes que colocaram Josué neste patamar, neste topo aonde ele então chegou, que foi o responsável por conduzir toda a nação de Israel para dentro da terra prometida. O livro de Josué, sem sombra de dúvida, ele é muito marcante também dos 3 primeiros eventos que ocorrem logo na sua chamada. O que é importante observar é como Josué se identifica com Moisés na sua chamada, no milagre inicial, na revelação, na estratégia. Você vê que há muitas similaridades entre a vocação de Josué com a vocação de Moisés. Assim como Moisés conduziu o povo a atravessar o Mar Vermelho, Josué também conduz o povo à travessia do Rio Jordão. Percebe? Uma similaridade no milagre inicial. Assim como Moisés, ele ouve a voz de Deus e é sensível para enviar 12 espias lá na terra prometida, Josué também o faz. Ele também tem a sensibilidade de Deus, escolhe 2 homens de confiança, envia até Jericó a fim de conhecer melhor a terra, para que futuramente viesse a entender suas limitações e por fim poder conquistá-la. É também no evento da revelação que Deus faz a Moisés, quando diz: Moisés, não se aproxime, porque o lugar onde você pisa é uma terra santa, portanto retire a sandália dos seus pés. As mesmas palavras nós vamos observar na vocação de Josué, quando no evento da chamada teofania, que é uma terminologia técnica de uma manifestação de Deus através de uma forma mais visível e compreensível, Deus vai se apresentar a Moisés através do príncipe dos exércitos do Senhor. É sem sombra de dúvida essas proximidades, familiaridades da chamada de Moisés com a chamada de Josué que vai, sem sombra de dúvida, trazer mais confiança, notoriedade e respeito a essa vocação que ele havia sido vocacionado por Deus e, sem sombra de dúvida, gerar em todo o povo ao seu redor temor e respeito por sua vocação. Deus era na vida de Josué. Esses eventos certamente veio para deixar de uma forma muito clara e objetiva esta patente verdade. Deus é com o nosso líder. Se Deus está com o nosso líder, a vitória é certa. Se Deus conduz o nosso líder, certamente podemos descansar, porque os nossos pés estarão em terra firme e os nossos corações estarão descansados na inamovível promessa do Senhor nosso Deus. É bem verdade, aliás, esta é o motivo e a verdade porque Deus se manifesta de uma forma tão poderosa na vida de Josué. Deus faz recomendações a Josué: ser forte, não temas, ser corajoso, porque eu também serei contigo. E assim como eu fui com Moisés, meu servo, assim também serei contigo. Tem as Escrituras, nela medita de dia e de noite, não se afaste delas, porque certamente tu conduzirás esse povo a uma terra que mana leite e mel. Então somente Josué, não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, porque você terá a maior promessa: eu serei contigo. Queridos, é isso que nós vamos ver nos 3 eventos marcantes da vida de Josué, a saber, a travessia pelo Rio Jordão, em um momento de maior dificuldade, uma vez que o período, a estação do ano, ela apontava para o degelo do alto do Monte Hermon, lá no extremo norte do território cananeu. Então, conforme a estação do ano, o degelo do alto Monte Hermon, dos lugares mais altos de todo o planeta, conforme ele ia descongelando, todas as bacias hidrográficas em região certamente iriam se enchendo, avolumando em muito a quantidade de água. Portanto,
É nesse momento que Deus escolhe para operar um milagre na vida de Josué e conduzir o povo à terra seca. Muito próximo à cidade de Adã, que ficava na região de Zaretã, de uma forma miraculosa, o texto vai descrever que uma muralha, ela se apresenta, ela se forma na cidade de Adã. Toda a água ali subsequente vai seguindo o seu curso rumo ao sul, rumo aos montes de Sião, e então o caminho fica livre para o povo atravessar. Sobre a ordem de Deus, os pés dos sacerdotes eles pisam na água. Então forma-se, após a obediência do pisar dos pés dos sacerdotes sobre a água, a muralha se forma próximo à cidade de Adã. E eles então passam e o nome do Senhor é glorificado. 12 pedras são erigidas como pedras de testemunho para evidenciar o grande milagre e a grande ação de Deus. A 900 metros de distância havia um povo, certamente, glorificando, celebrando ao Deus dos céus por tamanha intervenção. Segunda prova, ou segunda manifestação miraculosa de Deus, encontra-se nas muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó era, sem sombra de dúvida, uma das maiores fortalezas de todas as cidades antigas que nós temos conhecimento. A princípio, segundo alguns arqueólogos, vão dizer que estas muralhas eram como se fossem muralhas duplas. Uma primeira muralha tinha aproximadamente 1,80 m de espessura. Havia um intervalo entre uma outra muralha, e essa outra muralha já teria quase 4 metros de espessura. Portanto, duas muralhas, uma com uma espessura de quase 2 metros e um espaço de 4 metros, uma segunda muralha de 4 metros de espessura. As duas muralhas mediam cerca de 9 metros de altura, ou seja, eram sem sombra de dúvidas intransponíveis a todo homem, ou por que não dizer, a todo exército que tentasse transpor estas tão terríveis fortalezas de Jericó. Todavia, sob a instrução de Deus mais uma vez, nunca na dependência da habilidade de Josué, nunca na dependência, estribado na capacidade bélica e organizacional estratégica de Josué, mas sempre sobre a orientação de Deus. Certamente o povo ia sendo conduzido em triunfo, ia ser colocado na terra prometida, não através da força da inteligência humana, mas através da soberana manifestação de Deus. É assim que ocorre. O povo então, como que se fosse um ato meio que fugindo à lógica, eles então foram orientados por Deus a atravessar as muralhas de Jericó por 6 dias, uma vez atravessar as muralhas, e no 7º dia eles deveriam dar 7 voltas, totalizando 13 voltas. Ao tocar das trombetas, ao grito do povo, as muralhas vêm ao chão. Deus é tremendo e faz como Ele quer. Na travessia do Rio Jordão, Deus forma uma muralha de água a fim do povo passar com os pés enxutos. Aqui, a muralha já existente, Deus abre a terra, essas muralhas são literalmente engolidas e jamais se ouve a existência, jamais se ouviu falar de um milagre semelhante, porque Deus fez algo notório, único naquele lugar. Assim, a terceira grande etapa, ou por que não dizer evento, nesta primeira etapa, que é preparando-se para conquistar a terra prometida, foi exatamente a Batalha de Ai. Batalha de Ai que envolve uma lição muito grande, principalmente a lição da responsabilidade individual, como as consequências, como atos de desobediência individual, ele interfere no todo, ele interfere na comunidade. A Batalha de Ai, sem sombra de dúvidas, suas 2 etapas nos ensinam muitas coisas. A cidade de Ai era uma cidade pequena, de pouco mais de 20 mil habitantes. Alguém chamava a cidade de Ai como um vilarejo de Ai. Certamente não tinha um poder bélico, não tinha as duplas muralhas como tinha a cidade de Jericó, mas era um lugarejo simples e que certamente o efetivo menor garantiria a vitória.
A derrota de Josué, ela não se processa por conta do efetivo menor que é enviado para lá, mas a desobediência de um único homem, Acã, que havia pego uma capa babilônica, a qual Deus havia dito para dali não pegar nada. Ele se torna maldito e ele, consequentemente, ele coloca a cabo todo um planejamento divino para com a nação, ao povo de Israel. Todos perecem, o povo não consegue superar o pequeno vilarejo de Ai. Deus manifesta, fala com Josué. Josué era o grande líder e vai buscar a direção de Deus. Deus revela o que está acontecendo, refeito o grande problema. Acã é condenado e, por fim, o povo sai para a peleja e logra êxito diante da batalha de Ai. Portanto, nós vamos perceber que esses três grandes eventos, somados nesse interregno de tempo também, a batalha contra os amorreus, onde Deus, por uma forma miraculosa, aumenta o dia parece que ganha mais horas, ultrapassa as chamadas conhecidas 24 horas e concede ao povo de Israel uma grande vitória contra os amorreus. Queridos, esses são, sem sombra de dúvida, os eventos que marcam essa primeira fase, que é preparando-se para a conquista da terra. A segunda etapa, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, acompanhe aí na sua tela, nós chamamos de possuindo a promessa. Primeira etapa, preparando-se para possuir a terra prometida. E a segunda etapa é possuindo propriamente a terra que Deus havia prometido. O que nós temos que observar é que nesta fase há dois eventos importantes. O primeiro, a conquista da terra propriamente dito, e como vai se dar essa distribuição da terra. Percebe? Deus concede vitória a Josué, Deus confirma a liderança de Josué e Deus confirma a sua promessa que havia feito a Abraão, o pai na fé, que tiraria o povo debaixo do jugo de uma nação estranha, a qual nós sabemos que era o Egito, e os conduziria para uma terra que manava leite e mel. Essa terra, que não era uma terra desabitada, mas era uma terra que habitava homens que tinham estatura de gigantes, os Enaquins, os Ferezeus, os Girgazeus, os Jebuseus e muitas outras cidades, civilizações que viviam no território cananeu. O povo, então, eles conquistam a terra. Cada tribo vai conquistando sua faixa territorial dentro do vasto território que era a terra que manava leite e mel. Observe aí no seu mapa, você vai perceber que o extremo norte, as tribos vai se dividindo, a tribo de Dan ao norte extremo, depois a Naftali, Azer. Percebe no mapa que você vai ter a tribo de Manassés, chamada de Manassés Oriental e Manassés Ocidental. Percebe ainda um pouco mais, no lado oriente ou do lado oriental você vai ter três tribos. Isso é muito nítido, principalmente quando você observa no mapa. Há um rio que corta esse território. Se você parar para observar o chamado Rio Jordão, bem aí no seu mapa, três tribos ficam no lado oriental e todas as demais tribos ficam no lado ocidental. Há uma única tribo que perpassa a faixa territorial e é conhecida como Manassés Oriental e Manassés Ocidental. Eu sei que vocês devem recordar que quando nós falamos que quando o povo vinha nas suas campanhas de conquista, eles haviam derrotado dois grandes e poderosos reis, chamados os reis dos amorreus. Um era Sion e o outro era Og. Esses dois reis que dominavam toda a faixa da Transjordânia, do lado oriental, antes da passagem pelo Rio Jordão, que era uma terra fértil, era um conglomerado de 60 cidades, que eram
dominadas, eram de posse dos chamados amorreus. Então eles recusam a travessia pelo seu território. Então há um embate, Deus dá uma grande vitória perante os amorreus, e essa faixa territorial, Gade e Ruben gosta dessa porção de terra e pede a que Moisés o abençoe com essas porções de terra. Então você vai perceber que por isso que antes do Rio Jordão, lá na faixa oriental, você vai ter essas duas tribos mais meia tribo de Manassés. Repare um pouquinho mais aí no seu mapa, você vai perceber que duas tribos estão faltando. Por que duas tribos estão faltando? Como assim? Então seria um território apenas de 10 tribos? Não. Quantos filhos Jacó tinha? Jacó era pai de 12 filhos. Logo, o território é dividido em 12 partes distintas. Mas se você perceber, um dos filhos de Jacó chamava-se José e o outro chamava-se Levi. Observe no mapa, você não vai ver o nome, nem a faixa territorial de José e nem a faixa territorial de Levi. O que acontece? O que acontece aqui é que, na verdade, Levi não tem espaço, não tem faixa territorial dentro do território cananeu, e a gente vai entender isso por quê. E José também não tem, porque José morre ainda no Egito e segue-se o barco. Então, os seus dois filhos, a saber, Efraim e Manassés, é que ocupam o espaço que ficou vago pela tribo de José e pela tribo de Levi. Ou seja, as duas tribos que faltam, que eram os dois filhos de Jacó, a saber, José e Levi, são preenchidas pelo então neto de Jacó, a saber, Efraim e Manassés. Por conta disso, a gente vai entender porque os levitas também não têm disposição de terra aí, e a gente vai entender um pouco mais à frente por que isso ocorre. Queridos, então vocês percebem, o povo, enfim, toma posse da terra que Deus havia prometido. Sobre uma forte e poderosa mão, Deus intervém de forma miraculosa e eles vão conquistando. O processo de conquista da terra é um processo muito litigioso, é um processo de destruição dos habitantes que lá residiam. Não era simplesmente chegar, levantar as suas cabanas, produzir, iniciar seus processos de plantação, cultivo da terra, não. Primeiramente, é marcado por um embate, uma conquista. Eles são obrigados a expulsar os moradores da terra. O que a gente vai perceber é que esse trabalho ele não é bem feito e as consequências são terríveis, e a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Observe aí, na tela do seu computador, dois aspectos extremamente importantes que ocorrem quando eles passam a possuir a terra. Primeiro, a separação das chamadas cidades de refúgio. No capítulo 1 até o versículo, no capítulo 21, do verso 1 até o verso número 9, nós vamos ver as chamadas cidades de refúgio. Quando o povo entra na terra, Deus estabelece que separasse 6 cidades de refúgio. 3 cidades ficariam ao lado oriental, que foram separadas por Josué, por Moisés. E 3 cidades ficariam já no lado ocidental, e essas 3 cidades seriam separadas por Josué. Observe no seu mapa, na parte oriental seriam separadas 3 cidades, que essas cidades, ainda sob a liderança de Moisés, foram separadas Golã, Ramote e Bezer. Percebe que do lado oposto, após o Rio Jordão, ao sul temos a cidade de Quedes, na faixa central, cidade de Siquém, e no extremo sul, já próximo ao Mar Morto, a cidade de Hebrom. Cada uma dessas palavras tem um significativo muito grande, porque elas apontam e evidenciam o ministério de Jesus Cristo. A palavra Quedes, lá no extremo norte,
na faixa ocidental significa santidade. A palavra ombro na faixa territorial, a cidade de Siquém significa ombro. Logo ao extremo sul, a cidade de Hebrom, do lado ocidental, a palavra Hebrom significa amizade. Aqui agora do lado oriental, lá no extremo norte, lá em cima, próximo já ao Monte Hermon, cidade de Golã, significa gozo, alegria. Faixa central, Ramote, a palavra significa altura. E logo ao sul, Bezer, esta cidade significa fortaleza. É bem verdade que todos esses nomes, os seus significados, eles estão apontando para a pessoa bendita de Jesus Cristo e requer um trabalho um pouquinho maior para a gente identificar a natureza do ministério de Jesus nas 6 cidades de refúgio, o que no presente trabalho nós não iremos fazer. Percebe também que um outro evento que ocorre é a chamada separação das cidades levíticas. Os levitas não tinham porção de terra. Você vai ver a cidade de Dan, Naftali, Azer, Manassés, Hebrom, Simeão, mas você não vai ver a cidade de Levi, porque Deus havia dito que Levi era uma porção do Senhor. Os levitas foram separados ao pé do monte Sinai. Quando chega no capítulo número 20, Deus separa então a família sacerdotal, a tribo sacerdotal, que seria responsável por cuidar, zelar do tabernáculo, por oficializar o culto ao Senhor dentro do tabernáculo, conduzir o tabernáculo para onde quer, no período das vagueações do deserto. Então a cidade de Levi era a cidade de instrução religiosa. A classe levítica, que também é denominada como a classe sacerdotal, seria então separada para cultuar, servir ao Senhor. Então, 48 cidades são separadas, a fim de que estas cidades, que funcionavam como pontos religiosos ou centro de difusão do judaísmo, através da transmissão oral, através do ensinamento da Torá, ou por que não dizer, de todos os preceitos divinos, essas 48 cidades levíticas ficariam espalhadas por todo o território, desde o extremo norte, na cidade de Golã, na cidade de Bezer, até o extremo sul, na cidade de Hebrom. Então, de norte a sul, 48 cidades seriam espalhadas por todo o território de Canaã, a fim de instruir todas as 12 tribos no temor do Senhor. Eram centros de manifestação, de ensino, de instrução a como se proceder diante do Senhor, obedecer a aliança e ser fiel ao Deus de Israel. Preservar a natureza monoteísta da religiosidade judaica, isto é, servir ao único Deus soberano sobre todas as nações. Haja vista que nós vamos entender que resquícios religiosos dos antigos habitantes dessa terra vão ficar nesse território, e eu acredito, e a gente vai entender que a função dessas cidades ou desses levitas responsáveis por difundir o judaísmo no território cananeu certamente vai contribuir para uma não maior apostasia que vai desencadear no livro de Juízes. Isso vai ficar muito claro. Queridos, indo para a terceira parte, nós podemos denominá-la de preservando a promessa. Nesta porção, que vai do capítulo 22 ao capítulo de número 24, nós vamos ter Josué, ele está envelhecendo. Josué já não tem aquela mesma disponibilidade, Josué já é avançado de idade. Portanto, um dos versículos mais tristes de todo o Antigo Testamento bíblico, e a gente vai entender este tom de tristeza quando nós lermos o livro de Juízes. Josué já é velho, porém há muita terra para ser conquistada. O povo inicia seu processo de conquista territorial, mas com o passar do tempo, eles vão se acostumando às chamadas conquistas parciais, e o desencadear desses eventos ou dessas conquistas parciais
será extremamente danosa para a cultura, para o comportamento e para com a religião judaica. As consequências vão ser terríveis. Queridos, então Josué, já avançado de idade, ele vai fazer 2 grandes discursos. Esses discursos têm como ênfase a preservação da fidelidade a Deus, ressaltar o aspecto monoteísta da religiosidade judaica, ressaltar alguns elementos principais, como recorda, olha para trás, veja o que Deus, o Deus de Israel, fez por nós. Discurso muito semelhante ao discurso de Moisés quando estava também prestes a morrer. Josué, em uma linha muito parecida, vai trazer também esses discursos, reforçando a esta geração que ainda é nova e que já havia visto muitas ações, manifestações soberanas de Deus, mas que precisavam ser ainda reavivadas no poder da palavra. Então Josué vai fazer esse primeiro grande discurso. E o segundo grande discurso, Josué conduz os servos, Josué conduz todo o povo ao lugar chamado Siquém. Siquém é estratégico demais. Siquém era uma faixa de terra muito vasta, todavia muito próximo de um contexto de vale, porque ao oriente e ao ocidente eram divididos por 2 grandes montes. Um era o Monte Gerizim e o outro era o Monte Ebal, e no meio a cidade de Siquém. Curiosamente, eles chamam todo o povo para o centro de Siquém, a fim de que, olhando para um lado, vendo o Monte Ebal, todas as maldições que foram preditas por Moisés, se porventura fossem desobedientes, recairiam sobre eles. Ao mesmo passo, se também fossem obedientes ao Senhor nosso Deus, todas as bênçãos que foram pronunciadas do alto do Monte Gerizim também viriam sobre eles. O local é estratégico, o tema da mensagem é muito objetivo, direto. Josué vai ressaltar esses pontos principais. Obedeça ao Senhor nosso Deus e certamente Deus nos conduzirá a bênçãos mais profundas, mais abundantes e sem medidas. Josué parte, o povo então conduz a sua vida e a gente vai entender um pouco mais os acontecimentos que se processam após a morte de Josué. Não esqueça, o livro de Josué você pode dividir em 3 partes distintas: preparando-se para a terra ou para a conquista da terra prometida. Segunda parte, a conquista da terra prometida. E terceira parte, preservando a conquista da terra prometida. Queridos, Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor e não esqueça, INTEPRE, o Instituto Teológico de Ensino, Pesquisa da Religião, comunicando excelência à sua vocação. Não perca a próxima aula, teremos uma aula sobre o livro de Josué, de Juízes, e certamente será a bênção de Deus para a tua vida. Deus abençoe a todos.